Bem, aquilo que eu vejo desde o início até aqui, eu comecei em 2020, já estamos em 2025, portanto já faz aí 5 anos, é que no início, 2020, aqui em Portugal, no mercado imobiliário, apenas algumas pessoas investiam em anúncios de forma consistente, ou seja, todos os meses investirem em anúncios. Porque, digamos, assim, tirando a exceção do pessoal que está a começar, que não tem 200 euros para investir por mês, não tem 150, não tem 300 euros, todos os outros consultores imobiliários que já estão aqui há mais tempo é porque têm um rendimento sustentável que os permite viver só daquilo, portanto têm na boa 150, 200, 300 euros para investir só em anúncios nessa parte, está bem? Então, aquilo que eu vejo é, como poucas pessoas investiam em termos de anúncios de forma consistente, sempre tivemos muitos consultores que estavam a fazer scroll no Instagram e colocavam tipo 20 euros para o fim de semana, mas aqueles a fazer mesmo de forma consistente eram poucos. Agora, são muitos mais. O que é que isso faz? Como são muito mais e como é um mercado que tem dinheiro, é um mercado que investe muito em anúncios e é um mercado que ganha saturação rapidamente porque é um mercado local. Ou seja, nem todos os consultores estão a investir a nível nacional. É muito raro. Então, um consultor em Lisboa investe em Lisboa e de repente tens 5 mil consultores em Lisboa a investir em Lisboa. Isso faz com que exista uma saturação de anúncios. E o que é que acontecia? O pessoal tentava vender só no front-end. Só no front-end. E quando eu falo front-end, eu estou a dizer que, imagina, estás a gerar leads, a lead cai, tu vais entrar em contato telefónico com ela e tentar fechar num primeiro momento. Pronto, tudo ok, está tudo certo nisso. Mas com a profissionalização do mercado, e isto já se viu noutros mercados, por exemplo, aqui no marketing digital, e vou-te dar o meu exemplo próprio, eu comecei a vender assim. Este era o meu mecanismo de prospecção de captação de clientes. Gerava leads, marcava uma reunião e fechava logo num primeiro momento. Qual é a dificuldade aqui nisto? A dificuldade é que a pessoa não te conhece. Se a pessoa não te conhece, ela não confia em ti. Se ela não confia em ti, a conversão é muito mais difícil do que uma pessoa que ou foi uma indicação, alguém recomendou, ele já tem confiança em mim, não por me conhecer, mas porque alguém recomendou, ou então alguém que segue o meu conteúdo, fica ali, conhece-me, vê o meu dia a dia, vê a minha família, já me conhece, ou alguém de perto, e essa conversão dá-se muito mais facilmente porque já existe uma conexão, já existe uma confiança. Tá? Essas leads que num primeiro momento, por isso é que dizem, as leads não prestam, não é as leads que não prestam, é as leads que não confiam em ti. Porque muitas dessas leads vão fechar com outras pessoas. Porque elas estão no momento certo, algumas não, outras estão no momento certo, só que elas não confiam em ti. Tá? Então o que é que se vai dar? E a dificuldade era sempre essa, era conseguir converter. O que é que pode ajudar? E essas leads, é o primeiro contacto, ela vira um anúncio teu e porque é que elas vão preencher o formulário? Porque é que elas vão tomar a iniciativa? Porque vais oferecer alguma coisa. Na parte do mercado imobiliário, por norma, tu ofereces um estudo de mercado, se for proprietários. Se for compradores, aquilo que tu estás a oferecer é informações sobre um imóvel. Colocas ali um imóvel, num anúncio não dá para meter muitas informações. Elas clicam para aceder a toda a informação sobre aquele imóvel, elas têm de preencher nome, e-mail, número de telefone, por exemplo. Então tem de ter um benefício, esse benefício tem de ser bom porque as pessoas não dão os seus dados assim sem mais nem menos. Entendes onde eu quero chegar? E a maior parte dos grandes players estavam a vender assim. Novamente, existe uma grande dificuldade em termos de conversão. Existe. Mas estavam a vender assim, na mesma. Porquê? Porque são bons comercialmente, não é? Então tu podes, obviamente, fazer com que essa lead confie mais em ti. Como? Fazendo um atendimento rápido. Portanto, inscreveste agora, passado uns minutos, a pessoa está-te a ligar. Fazer um bom rapport, né? Criar um bom rapport. Uh, Conseguir ultrapassar certas objeções, fazer com que aquele cliente chegue às suas próprias conclusões e tendo um benefício muito grande. Então, estudo de mercado, a pessoa não sabe quanto é que vale o imóvel, mas tu estás a apresentar o estudo de mercado. Mas para apresentar o estudo de mercado tens de ir à casa dela. Então, para aquela pessoa, se ela quisesse mesmo saber o preço, e se tu fores uma boa pessoa e se pareceres do outro lado uma pessoa confiável, tanto em termos de valores morais como a nível profissional, portanto é preciso nos dois campos, tu vais conseguir entrar em casa dela. Conseguindo entrar em casa dela, consegues converter. Pronto. O que é que está a acontecer agora neste momento? Do ponto de vista geral, o custo por lead está a ficar mais caro em todos os mercados. Do ponto de vista do mercado imobiliário, o que é que está a acontecer neste momento? Mais pessoas estão a investir. Porque não é preciso ser um expert para investir em anúncios.
Eu, se quiser, neste momento, eu lanço uma campanha em menos de 5 minutos. Literalmente, em menos de 5 minutos, entro e faço. Bruno, mas tu fazes disso no teu dia a dia. Essa é a tua vida, exatamente. Mas se for alguém do zero, consegue montar numa manhã. Então, se é algo que tu consegues montar numa manhã, os outros colegas também vão conseguir montar numa manhã. Só precisas de dinheiro. E assim, existe, apesar de 20% dos consultores é que estão aqui e ganham muito, mas 20% ainda são muitos. 20% na tua zona ainda são muitos. 20% em Lisboa, 20% no Porto, no Grande Porto, ainda são muitos. Então faz com que o custo por lead fique cada vez mais caro, sempre cada vez mais caro. Isso faz com que fique cada vez mais difícil tu conseguires ter retorno através dessa captação de clientes. Porque imagina, cada lead, números redondos, custa-te 10 euros. Duas leads em cada não servem, não são qualificadas. Então imagina, tens de receber, sei lá, 20 leads para 10 prestarem. Dessas 10, se calhar tu tens uma taxa de conversão ou consegues entrar em casa das pessoas em 2 ou 3. E dessas 2 ou 3, se calhar dá um CMI, e desse um CMI nem todos dão escritura, não é? Então tu só ganhas dinheiro na escritura, nem todos dão escritura. Portanto, tu chegas ao final, tu vais ter de ter um custo de aquisição de clientes, tá? Então, a maior parte das pessoas no mercado imobiliário ainda está a fazer isto assim, e eu acho que tu deves fazer. Portanto, as leads caem, eu acho que deves fazer o atendimento telefónico, porque uma lead pode valer 5 mil, 10 mil, 20 mil euros. Não deve ser desperdiçada. Eu não estou a fazer este vídeo para que tu, de repente, tenhas desculpa para não fazer as chamadas telefónicas, que eu sei que é uma dor muito grande para os consultores imobiliários. Na verdade, não é uma dor exclusiva dos consultores imobiliários. Já tive alunos de marketing e é exatamente a mesma coisa. Eles têm medo de pegar no telefone e falar com as pessoas, tá? Porquê? Porque ficam expostos ao erro e tudo mais. As pessoas, por norma, como eu já disse nos vídeos anteriores, não gostam de criar conteúdo, ficam mais expostas e as pessoas não gostam de fazer as chamadas telefónicas de um para um porque ficam mais expostas também, tá? Então, o que é que eu vejo em termos de, em termos de trajetória? A mesma trajetória que se vê noutros mercados que já estão mais profissionalizados, que é, em vez de vender no front-end, tu vendes no back-end. Então, uma lead cai, vamos imaginar, uma lead compradora. Essa lead compradora vai ser atendida, mas essa lead compradora vai ter de entrar num fluxo de criação de conteúdo, onde vai gerar várias oportunidades para ter vários pontos de contacto com essa lead, através de vários canais. Que canais, Bruno? Como é que estamos a falar? Traduz aí para português de Portugal. Estamos a falar canais, por exemplo, email marketing. Ela entra, recebe uma chamada tua comercialmente para ver se consegues marcar e converter na hora. De qualquer forma, se não conseguires, ela tende a entrar para um fluxo. Aquilo que está a passar hoje em dia nos consultores imobiliários que nem sequer fazem email marketing, mesmo aquele nos top 20%, aqueles consultores que estão no top 20%, têm uma grande margem que não faz email marketing. Não faz, não faz. Eles até guardam os contactos até pode ficar guardado num Excel, numa planilha, ou guardado no telemóvel, nos contactos do telemóvel, mas é só isso. É para o caso de se aquele contacto entrar em contacto novamente, uns anos mais à frente, tu teres ali o número de telefone. Não faz sentido nenhum. Então, essa pessoa entrou, tu tens uma probabilidade de conversão imediata, tu tens de fazer o atendimento de um para um telefonicamente, mas ela deve receber uns e-mails de marketing de vez em quando. Eu até dizia todos os dias, mas para não assustar o pessoal, um e-mail marketing de vez em quando tem de receber. Outra coisa, ela deve receber, por exemplo, uma mensagem no privado, no WhatsApp, de vez em quando. Parece bem ou não? Ah, Bruno, mas não me lembro. Exatamente. Por isso é que existe aqui o Vocatio, que estás a ver aqui, que dá para fazer isso de forma automatizada. Sem inteligência artificial para já, sem nada. Só de forma aleatória os teus contactos dizer: olá, está tudo bem? Falamos há uns tempos, conseguiste comprar a casa? Conseguiste vender a tua casa? Estou só a mandar mensagem só para saber como é que tu estás. Dá para criar de forma aleatória na tua base de dados, ir enviando por WhatsApp, ir alimentando. Parecer que te importas com aquela pessoa, pelo menos, não é? Então dá para fazer isso, dá para nós estruturarmos isso e eu acredito que esse é o futuro. Em vez de vender no front-end,
repara, tenta na mesma vender no front-end, mas trabalhar muito melhor o back-end. Porque essa lista, tu pagaste 1 euro, 2 euros, 8 euros pelaquela lead, tu não podes só esgotar a tua oportunidade naquele momento, porque tu podes estar a ligar num mau momento, porque o número de telefone pode ter estado errado, mas o e-mail está correto. Então tu tens de alimentar pontos de contacto, e quantos mais pontos de contacto tiveres com aqueles contactos, maior é a probabilidade de conversão que tens com eles. E repara, tu não pagas mais nada à partida. Claro que o email marketing tem um custo, mas é um custo irrisório. Claro que o WhatsApp, enviar-se o WhatsApp tem um custo, mas é um custo irrisório. Tá? Dentro da Vocatio nem tem custo. Por exemplo, fazer disparos do WhatsApp através da API não oficial. Então não tem custo a mais. Tá? Pagas o programa, já tens o programa, um valor mensal e já não tens custo. Portanto, por que não estar uma automação a enviar de vez em quando mensagens aos teus contactos? Um grupo de WhatsApp, que eu já falei aqui, é uma oportunidade que muitos consultores, muitos profissionais do ramo imobiliário não estão a aproveitar. E se fosse eu estaria a aproveitar. Colocaria todos esses compradores num grupo e, como o comprador é chato de acompanhar um para um, mandas no grupo de WhatsApp oportunidades. Tá? Porque tem uma taxa de abertura muito grande e tem uma taxa de cliques muito grande. Então, mesmo que tu coloques lá links, existe uma grande probabilidade de algumas pessoas que estão lá clicarem e algumas pessoas que estão lá, se estão num grupo de WhatsApp que gostam de receber imóveis, é porque elas estão mesmo prontas para converter. Se elas já compraram e se tu andares a chatear com notificações de novos imóveis, é provável que elas saiam. Portanto, as pessoas que estão lá dentro ou não querem saber, já arquivaram o teu grupo e não querem saber, ou elas estão mesmo atentas e estão prontas para comprar. E repare, tudo que isto que eu estou a dizer não exige investimento inicial. O investimento já é feito na parte da captação de lead. É só um melhor reaproveitamento dessa lead. E-mails, disparos de WhatsApps individuais, os grupos de WhatsApp, artigos, vídeos, tudo esse tipo de formatos de conteúdo que tu podes aproveitar, têm de ser aproveitados, têm de ser melhorados. Dá para enviar no WhatsApp, para além de enviar texto, dá para enviar um áudio, dá para enviar um vídeo. Portanto, imagina o que é tu conseguires abraçar essa pessoa nos diversos canais existentes. Como é óbvio, vai ser muito mais eficiente do que tu estás a tentar uma única vez e já está. Portanto, aquilo que vai acontecer no mercado imobiliário é isto. Vender no front-end vai ser cada vez mais impossível. As pessoas vão tentar na mesma, porque é uma conversão grande e podes apanhar aquele lead pronto e podes estar tão bom em nível comercial que consegues converter, mas o dinheiro, o dinheiro a sério está no back-end. Tá? O dinheiro a sério está no back-end. E tens de trabalhar muito bem esse back-end e tens uma grande vantagem, porque ninguém o está a fazer. Não está ninguém a fazer, portanto sobra espaço para ti. Está bem? Pelo menos esta visão é aquilo que eu vejo para o mercado imobiliário assim nos próximos 5 anos. Está bem? Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, dá um like, deixa aí um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.